Livro do Mestre, episódio de hoje, mapeando a sua campanha e assentamentos. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Mapeando sua campanha. Quando estiver criando o mundo onde sua campanha acontece, você vai querer um mapa. Você pode realizar uma de duas abordagens sobre isso, de cima para baixo ou de baixo para cima. Alguns mestres gostam de começar de cima, criando a imagem mais ampla do mundo no começo da campanha ao criar um mapa que mostra continentes inteiros, então imergindo em áreas menores. Outros mestres preferem ir na direção oposta, começando com uma área de campanha menor, que será mapeada numa escala de província ou de reino, então expandindo à medida que as aventuras levam os personagens para novos territórios. Qualquer que seja a abordagem que você tome, hexágonos funcionam bem para mapear os ambientes externos, onde as viagens podem ir em qualquer direção e calcular distâncias pode ser importante. Uma única folha de papel hexagonal, com 2 hexágonos por centímetro, é ideal para a maioria dos mapas. Use uma escala para o seu mapa que melhor se encaixe no nível de detalhes que você deseja. O capítulo 5 oferece mais informações sobre a criação e mapeamento de áreas selvagens. O livro agora continua apresentando 3 tipos de escala: escala de província, de reino e continental. E por fim, ele combina essas escalas. Escala de província. Para as áreas mais detalhadas do seu mundo, use uma escala de província onde cada hexágono representa 1,5 km, que veio da tradução de 1 milha, que é 1,6 km. Um mapa de página inteira nessa escala representa uma área que pode ser coberta em um dia de viagem, em qualquer direção, do centro do mapa, assumindo que o terreno é limpo. Como tal, uma escala de província é uma escala útil para mapear a área inicial de uma campanha. E aí você pode ouvir mais pra frente o tópico Criando uma Campanha. Continuando? Ou qualquer local onde você deseje monitorar os movimentos dos aventureiros em horas ao invés de dias. O solo coberto por uma área desse tamanho irá incluir trechos largos de um tipo de terreno predominante, intercalado por outros tipos de terrenos isolados. Uma região de assentamento mapeada nessa escala pode conter uma cidade e 8 a 12 vilas ou aldeias agrícolas. Uma região mais selvagem poderá conter apenas um forte ou até mesmo nenhum assentamento. Você também pode indicar a extensão de campos agrícolas limpos que rodeiam cada cidade ou metrópole. Em um mapa com escala de província, isso será mostrado como um cinturão de alguns hexágonos de espessura rodeando cada cidade ou metrópole. Até as menores vilas exploram a maior parte do terreno arável dentro de 1,5 a 3 km, ou do texto original em inglês, de 1 a 2 milhas. Escala de reino. Num mapa com escala de reino, cada hexágono representa 9 km. Um mapa nessa escala cobre uma grande região, do tamanho da Grã-Bretanha ou metade do tamanho do estado da Califórnia. Existe muito espaço para se aventurar. O primeiro passo para mapear uma região nessa escala é desenhar as linhas costeiras e quaisquer grandes corpos de água na área. Essa região, por acaso, não possui litoral ou é costeira? Uma região costeira pode incluir arquipélagos de ilhas e uma área não litorânea pode ter um mar interno ou grandes lagos. Alternativamente, a região poderia consistir de uma única grande ilha ou um canal ou península com diversas linhas costeiras. Depois, desenhe quaisquer grandes cadeias montanhosas. Os sopés fazem a transição entre uma montanha e terras baixas e largos percursos de colinas podem pontuar a região. Isso deixa o resto do seu mapa para terrenos relativamente planos, pradarias, pântanos e similares. Coloque esses elementos onde você achar que se encaixam. Então, mapeie o curso de quaisquer rios que corram através da área. Os rios nascem nas montanhas ou no interior de áreas onde a chuva é frequente, seguindo para um grande corpo de água mais próximo que não requeira que o rio atravesse por altas elevações. Afluentes juntam-se aos rios à medida que ele cresce e se move para um lago ou para o mar. Finalmente, coloque as maiores metrópoles e cidades da região. Nessa escala, que é a escala de reino, você não precisa se preocupar com as cidades e vilas pequenas, ou em mapear cada cinturão de terreno agrícola. No entanto, uma região de assentamento desse tamanho pode facilmente ter entre 8 e 12 cidades ou metrópoles no mapa.
Por fim, a escala continental. Para mapear um continente inteiro, use uma escala onde cada hexágono representa 90 km. Nessa escala, você não pode ver nada além do formato das linhas costeiras, das maiores cadeias de montanha, grandes rios, lagos imensos e fronteiras políticas. Um mapa nessa escala é melhor para mostrar como os diversos mapas de escala de reino se encaixam, ao invés de monitorar o movimento dos aventureiros dia a dia. O mesmo processo que você usou para mapear uma região na escala de reino funciona para mapear um continente inteiro. Um continente pode ter entre 8 e 12 grandes metrópoles que mereçam ser mostradas no mapa, a maioria sendo grandes centros comerciais e as capitais dos reinos. É como se fosse o mapa do Brasil, por exemplo. E, por fim, combinando escalas. Qualquer que seja a escala com qual você começou, é fácil se aproximar ou se afastar nos seus mapas. Numa escala continental, um hexágono representa a mesma área que 10 hexágonos em uma escala de reino. Duas cidades que estiverem a 3 hexágonos, ou mais ou menos 270 quilômetros, de distância no seu mapa continental, estarão a 30 hexágonos de distância no mapa de reino, se situando nos extremos opostos da região que você esteja detalhando. Na escala de reino, um hexágono é igual a 6 hexágonos numa escala de província, então é fácil colocar a região coberta por seu mapa na escala de província no centro de um mapa na escala de reino e criar áreas interessantes em volta dele. E aqui eu queria deixar uma recomendação para você pesquisar aí no Google pelo mapa da Costa da Espada, que você vai ter uma noção. Lá cada hexágono representa 5 milhas, que é exatamente o mapa na escala de reino. Mudando de assunto agora e se focando em assentamentos. O livro descreve o seguinte: os locais onde as pessoas vivem, metrópoles movimentadas, cidades prósperas e pequenas vilas cercadas por quilômetros de campos agrícolas, ajudam a definir a natureza da civilização no seu mundo. Um único assentamento, uma cidade sede para os seus aventureiros, é um ótimo lugar para iniciar uma campanha e começar a construção do seu mundo. Considere as seguintes questões conforme você cria qualquer assentamento no seu mundo. E o livro traz algumas perguntas então. A que propósito ele serve no seu jogo? O quão grande ele é? Quem vive nele? Com que ele se parece, cheira e soa? Quem o governa? Quem mais possui poder? Ele é parte de um estado maior? Quais são as defesas dele? Onde os personagens vão para encontrar bens e serviços quando precisam? Quais templos e outras organizações se destacam? Quais elementos fantásticos o distinguem de uma cidade ordinária? E por que os personagens deveriam se importar com esse assentamento? As diretrizes nessa seção estão aqui para ajudar você a construir o assentamento que você desejar para qualquer que seja o propósito que você tenha em mente. Desconsidere quaisquer conselhos dados aqui que contrariem sua visão para um assentamento. E aí o livro vai abordar alguns tópicos como o propósito, o tamanho, a atmosfera, o governo, o comércio e a moeda. Então, começando com o propósito. Um assentamento existe primariamente para facilitar a história e diversão da sua campanha. Além desse fator, o propósito de um assentamento determina a quantidade de detalhes que você coloca nele. Crie as características de um assentamento apenas se você tiver certeza que precisa, junto com anotações das características principais. Então, permita que o local cresça organicamente conforme os aventureiros interagem com ele cada vez mais, fazendo anotações dos novos lugares que você inventar. Dentro do propósito tem a tendência local, que o livro descreve. Um assentamento deve servir como um local onde os personagens param para descansar e comprar suprimentos. Um assentamento desse tipo não precisa de nada além de uma breve descrição. Inclua o nome do assentamento, decida o quão grande ele é, adicione uma pitada de tempero. Por exemplo, o odor dos curtumes locais nunca abandona a cidade. E deixe os aventureiros realizarem seus negócios. A história da estalagem onde os personagens passam a noite, os maneirismos do vendedor de quem eles compram suprimentos, você pode adicionar esse nível de detalhes apesar de não ser necessário. Se os personagens voltarem para o mesmo assentamento, comece adicionando essas características locais para que eles comecem a sentir como se fosse uma cidade sede, ao invés de apenas uma temporária. Permita que o assentamento se desenvolva conforme as necessidades aparecem. Ainda dentro do propósito, tem uma descrição sobre o que é a cidade sede.
Um assentamento dá aos aventureiros um local para viver, treinar e se recuperar entre aventuras. Uma campanha inteira pode se centrar em uma metrópole ou cidade em particular. Um assentamento desse é a plataforma de lançamento onde os personagens partem para o mundo aberto. Bem desenhada, uma cidade sede pode se tornar um local especial no coração dos aventureiros, particularmente caso eles se importem com um ou mais PDMs, que são os NPCs, que vivam nela. Para dar vida a uma cidade sede, você precisa investir algum tempo para dar corpo aos detalhes, mas os jogadores podem ajudar você com esse trabalho. Isso é super importante. Peça a eles que contem a você um pouco sobre seus mentores, membros de família e outras pessoas importantes na vida dos personagens deles. Sinta-se livre para adicionar e modificar o que eles lhe deram, mas você irá começar com uma fundação sólida de personagens do mestre, que são os NPCs, que são importantes para os personagens. Deixe que os jogadores escrevam onde e como seus personagens passam o tempo. Uma taverna, biblioteca ou templo favorito, talvez. Usando esses NPCs e locais como um ponto de partida, concretize o elenco de personagens do assentamento. Detalhe sua liderança, incluindo a força policial, discutida posteriormente nesse capítulo. Inclua personagens que possam conceder informações como sábios, profetas, bibliotecários e andarilhos observadores. Sacerdotes podem conferir tanto conjuração quanto informação. Faça anotações dos mercadores que podem interagir regularmente com os aventureiros e, talvez, competir um com os outros pela negociação com o grupo. Pense sobre as pessoas que gerenciam a taverna favorita dos aventureiros. Então, adicione um punhado de cartas coringa. Um negociante sombrio, um profeta louco, um mercenário aposentado, um velho bêbado ou qualquer outro que adicione uma pitada de aventura ou de intriga à sua campanha. E para fechar o propósito, o último tópico é o local de aventura. Um vilarejo abrigando um culto secreto de adoradores e diabos, uma cidade controlada por uma guilda de homens-rato, uma metrópole conquistada por um exército de hobgoblins. Esses assentamentos não são meramente pontos de descanso, mas sim locais onde as aventuras se revelam. Em um assentamento que se desdobre como um local de aventura, detalhe as áreas planejadas para a aventura, como torres e armazéns. Para uma aventura baseada em um evento, e isso eu vou falar mais sobre o tipo de aventura mais pra frente, descreva os NPCs que desempenharem uma parte na aventura. Esse trabalho é uma preparação para a aventura, assim como a construção do mundo e o elenco de personagens que você desenvolve para a sua aventura, incluindo aliados, patronos, inimigos e extras, podem se tornar figuras recorrentes em sua campanha. E me permita fazer uma observação aqui. Toda essa informação se parecer uma coisa meio complexa demais, a minha dica é, comece numa cidadezinha, numa vilazinha bem pequena, com pouca gente no meio do nada. Isso vai ajudar bastante você. Indo agora para o tamanho do assentamento. A maioria dos assentamentos em um mundo de D&D são vilas agrupadas em volta de cidades ou metrópoles maiores. Vilas agrícolas suprem a população da cidade ou metrópole com comida em troca de mercadorias que os fazendeiros não podem produzir. As cidades e metrópoles são os berços dos nobres que governam as áreas ao redor e que carregam a responsabilidade de defender as vilas de ataques. Ocasionalmente, um senhor ou senhora vive em um forte ou fortaleza sem qualquer cidade ou metrópole próxima. Então vamos lá para os tamanhos de assentamento. Temos vila, cidade e metrópole. A vila tem uma população até cerca de 1000 pessoas. O governo, pode ser um nobre, que geralmente não reside nela, governa a vila com um agente designado, um burgomestre, por exemplo, residente para julgar disputas e coletar impostos. Sobre a defesa, o burgomestre deve ter uma pequena força de soldados, senão a vila dependerá de uma milícia de cidadãos. Sobre o comércio, suprimentos básicos estão prontamente disponíveis, possivelmente de uma estalagem ou de uma feitoria, e outros bens estão disponíveis a partir de mercadores viajantes. E a organização, uma vila deve conter 1 ou 2 templos ou santuários, mas poucas ou nenhuma outra organização. E o livro descreve mais um pouco sobre a vila. A maioria dos assentamentos são vilas agrícolas, sustentando a si mesmas e as cidades ou metrópoles próximas com colheitas e carne. Os camponeses produzem comida de uma forma ou de outra, senão ao cultivar as lavouras ou auxiliando os que o fazem ao calçar cavalos, tecer roupas, moer grãos e assim por diante.
As mercadorias que eles produzem alimentam suas famílias e suprem o comércio com os assentamentos próximos. A população de uma vila está dispersada em volta de uma grande área de terra. Fazendeiros vivem em suas terras que os espalham bastante em volta do centro da vila. No coração da vila, um punhado de estruturas estão agrupadas. Um poço, um mercado, 1 ou 2 pequenos templos, um local de coleta e talvez uma estalagem para os viajantes. E para complementar o livro, se você quiser também pesquisar sobre Phandalin, ela tem uma característica de vila, que é um local onde se passam aventuras dos kits introdutórios do D&D Quinta Edição. Agora, a cidade. Ela tem uma população até cerca de 6.000 pessoas. Sobre o governo, um nobre residente governa e nomeia um lorde-prefeito para inspecionar a administração. Um conselho eleito pela cidade representa os interesses da classe média. Sobre a defesa, o nobre comanda um exército considerável de soldados profissionais, assim como guarda-costas pessoais. Sobre o comércio, suprimentos básicos estão prontamente disponíveis, no entanto, mercadorias e serviços exóticos são difíceis de encontrar. Estalagens e tavernas sustentam os viajantes. E a organização, a cidade contém diversos templos, assim como várias guildas de mercadores e outras organizações. E o livro descreve o seguinte sobre as cidades. São grandes centros comerciais, situados onde importantes indústrias e rotas comerciais confiáveis permitem que a população cresça. Esses assentamentos dependem do comércio, da importação de matéria-prima e comida das vilas ao redor e da exportação de itens manufaturados para essas vilas, assim como para outras cidades e metrópoles. A população de uma cidade é mais diversificada que a maioria das vilas. E as cidades surgem onde as estradas interceptam hidrovias, no encontro de grandes rotas comerciais terrestres, em volta de locais de defesas estratégicos ou próximo de minas significativas ou de recursos naturais similares. Então, voltando no exemplo que eu dei, Phandalin tem um tamanho mais de vila, mas tem algumas características também de cidade, principalmente porque ela fica perto de recursos naturais, como minas de metais preciosos. Por fim, a metrópole, que tem uma população até cerca de 25.000 pessoas. Sobre o governo, um nobre residente preside, com diversos outros nobres dividindo as responsabilidades pelas áreas ao redor e funções de governo. Um nobre desses é Lorde Prefeito, que inspeciona a administração da metrópole. Um conselho eleito pela metrópole representa a classe média e pode ter mais poder real que o Lorde Prefeito. Outros grupos servem como importantes centros de poder também. Sobre a defesa, a metrópole sustenta um exército de soldados profissionais, guardas e vigias da cidade. Cada nobre residente mantém uma pequena força de guarda-costas pessoais. Na parte do comércio, praticamente quaisquer mercadorias ou serviços estão prontamente disponíveis. Muitas estalagens e tavernas suportam os viajantes. E na parte da organização, uma diversidade de templos, guildas e outras organizações, algumas delas possuindo poder significativo nos assuntos da metrópole, podem ser encontradas dentro das muralhas da metrópole. E o livro descreve que as metrópoles são o berço da civilização. Suas grandes populações requerem sustento considerável, tanto das vilas ao redor, quanto das rotas comerciais. Por isso elas são raras. As metrópoles geralmente crescem em áreas onde grandes expansões de terras férteis e aráveis rodeiam um local acessível ao comércio, quase sempre em uma hidrovia navegável. As metrópoles quase sempre possuem muralhas, e os estágios de crescimento de uma metrópole são facilmente identificados pela expansão dos muros além do núcleo central. Esses muros internos naturalmente dividem a cidade em alas, vizinhanças definidas por características específicas, que possuem suas próprias representatividades no conselho da metrópole e seus próprios administradores nobres. As metrópoles, que contêm mais de 25.000 pessoas, são extremamente raras. Metrópoles como Águas Profundas, Waterdeep em inglês, nos Reinos Esquecidos, Sharn em Eberron e a Cidade Livre de Greyhawk surgem como balizares vitais da civilização nos mundos de D&D. Indo agora para a atmosfera. O que os aventureiros notam primeiro quando se aproximam ou adentram em um assentamento? As altas muralhas cheias de soldados? Os mendigos com mãos estendidas pedindo por ajuda do lado de fora dos portões?
O barulho da multidão de vendedores e compradores que lotam a praça do mercado? O forte fedor de estrume? Detalhes sensoriais ajudam a dar vida a um assentamento e comunica vividamente sua personalidade aos jogadores. Estabeleça um fator de definição que resuma a personalidade de um assentamento e extrapole a partir dela. Talvez uma cidade seja construída em volta de canais, como a Veneza, no mundo real. Esse elemento-chave sugere uma riqueza de detalhes sensoriais. A visão de barcos coloridos flutuando em águas lamacentas, o som do choque das ondas e talvez o canto de gondoleiros, o cheiro de peixe e lixo que poluem as águas, a sensação de umidade. Ou talvez a cidade seja coberta por uma névoa a maior parte do tempo, e você descreve que os braços de neblina fria adentram em cada rachadura e fenda. O som abafado dos cascos sobre os paralelepípedos, o ar gélido com o cheiro de chuva e um ar de mistério e perigo à espreita. O clima e terreno do ambiente de um assentamento, sua origem e habitantes, seu governo e posição política e sua importância comercial, todos têm uma relevância em sua atmosfera geral. Uma cidade situada nas margens de uma selva tem uma atmosfera muito diferente de uma situada nas margens de um deserto. Cidades élficas e anãs apresentam uma estética distinta, claramente identificável em contraste com as construções humanas. Soldados patrulham as ruas para sufocar quaisquer indícios de dissidência em uma cidade governada por um tirano, enquanto que uma cidade protegida por um sistema democrático prévio ostentaria um mercado a céu aberto onde ideais filosóficos são tratados tão livremente quanto os produtos. Todas as combinações possíveis desses fatores podem inspirar uma variedade incontável de assentamento no seu mundo de campanha. Governo. Na sociedade feudal, comum na maioria dos mundos de D&D, poder e autoridade são concentrados nas cidades e metrópoles. Os nobres ostentam a autoridade sobre os assentamentos onde vivem e as terras ao redor. Eles coletam impostos da população, os quais eles usam para projetos de construção públicas, para pagar os soldados e para manter um estilo de vida confortável para eles próprios, apesar dos nobres frequentemente terem riquezas hereditárias consideráveis. Em troca, eles prometem proteger os cidadãos de ameaças como batedores orques, exércitos de hobgoblins e bandidos itinerantes humanos. Os nobres escolhem oficiais como seus agentes em vilas, para supervisionar a coleta de impostos e servir como juízes em disputas e processos criminais. Esses burgomestres, xerifes ou meirinhos são plebeus nativos da vila que eles governam, designados para suas posições por já possuírem o respeito dos outros cidadãos. Dentro de cidades e metrópoles, lordes compartilham autoridade e responsabilidade administrativa com nobres menores, geralmente seus próprios parentes, e também como representantes da classe média, como comerciantes e artesãos. Um lorde prefeito ou nobre de nascença é designado para encabeçar o conselho da cidade ou metrópole e para realizar as mesmas funções administrativas que o burgomestre desempenha nas vilas. O conselho consiste de representantes eleitos pela classe média. Apenas nobres tolos ignoram os desejos de seus conselhos, já que o poder econômico da classe média é, frequentemente, mais importante para a prosperidade de uma cidade ou metrópole que a autoridade hereditária da nobreza. Quanto maior for o assentamento, mais provável é que outros indivíduos ou organizações detenham poder significativo nele também. Mesmo em uma vila, um indivíduo popular, um velho sábio ou um fazendeiro benquisto, podem deter mais influência que o burgomestre designado, e um burgomestre sábio evitaria fazer tal pessoa seu inimigo. Em cidades e metrópoles, o mesmo poder pode estar nas mãos de um templo proeminente, de uma guilda independente do conselho ou de um indivíduo com poder mágico. E quais são as formas de governo? Um assentamento raramente se sustenta sozinho. Uma dada cidade ou metrópole pode ser uma cidade-estado teocrática ou uma próspera cidade livre governada por um conselho de mercadores. Mas, provavelmente, ele será parte do feudo de um reino, de um império burocrático ou de um reino remoto governado por um tirano com mão de ferro. Considere como seu assentamento se encaixará no panorama mais amplo do seu mundo ou região, como governa seu governante e quais outros assentamentos também irão estar sob seu controle.
Formas de governo típicas e fantásticas são descritas a seguir. Escolha uma ou determine aleatoriamente uma forma de governo para uma nação ou cidade na tabela Forma de Governo. Bom, aqui tem uma tabela que eu vou ler que já serve de resumo para todas as formas de governos que eu vou descrever, tá? E para cada tipo de governo, ele tem uma chance maior ou menor de existir. Então, começando com o primeiro, que é a autocracia, que numa escala de 1 a 100, ela é selecionada numa rolagem entre 1 a 8, ou seja, 8% de chance de ser uma autocracia. Burocracia, de 9 a 13, 5% de chance. Confederação, se sair 14 a 19 no dado, 6% de chance. Uma democracia, se sair 20 a 22, 3% de chance. É o menor até agora. Uma ditadura, entre 23 a 27, 5% de chance. Feudalismo, entre 28 a 42, 14% de chance. Ganhou do autocracia. O próximo é o gerontocracia. Esse eu nunca ouvi falar, mas já eu leio aqui. Que é selecionado na tabela se sair 43 ou 44, então 2% de chance. O próximo é a hierarquia, de 45 a 53, 8% de chance. Magocracia, de 54 a 56, 3% de chance. O matriarcado, de 57 a 58, 2% de chance. Militocracia, de 59 a 64, 6% de chance. Monarquia, de 65 a 74, 10% de chance. Oligarquia, de 75 a 78, 4% de chance. Patriarcado, de 79 a 80, 2% de chance. Meritocracia, de 81 a 83, 3% de chance. Plutocracia, de 84 a 85, 2% de chance. República, de 86 a 92, 7% de chance. Satrapia, de 93 a 94, 2% de chance. Cleptocracia, que só sai se sair 95 no dado, 1% de chance. E a teocracia, que é selecionado entre 96 a 100, 5% de chance. Então, começando com a autocracia. Um governante hereditário detém poder absoluto. Um autocrata também é sustentado por uma burocracia ou força armada bem desenvolvida ou se mantém com uma única autoridade em uma sociedade, de outra forma anárquica. O governante dinástico poderia ser imortal ou um morto-vivo. Aundair e Karnath, dois reinos no cenário de campanha de Eberron, possuem autocratas com sangue real em suas veias. Enquanto que a rainha Aurala, de Aundair, conta com magos espiões para aplicar sua vontade. Caius, o rei vampiro de Karnath, possui um exército formidável de soldados vivos e mortos-vivos sob seu comando. Burocracia. Vários departamentos compõem o governo, cada um responsável por um aspecto dele. Os chefes de departamento, os ministros ou secretários respondem a um autocrata representativo ou a um conselho. Cleptocracia. Esse governo é composto por grupos ou indivíduos que buscam parcialmente riqueza para si mesmos, frequentemente às custas de seus súditos. Os gananciosos reinos bandidos no cenário de campanha de Greyhawk são um excelente exemplo. Um reino governado por guildas e ladrões também poderiam cair nessa categoria. Confederação. Cada cidade ou metrópole individual dentro de uma confederação governa a si própria, mas todas contribuem com uma liga ou federação que promove, pelo menos na teoria, o bem comum de todos os estados-membros. Condições e atitudes em relação ao governo central variam de lugar para lugar dentro de uma confederação. A Aliança dos Lordes, no cenário dos Reinos Esquecidos, é uma confederação de cidades solta, enquanto que os Fortes Miror, no cenário de campanha de Eberron, são uma confederação de clãs anões aliados. Democracia. Os cidadãos ou seus representantes eleitos determinam as leis em uma democracia. Uma burocracia ou força militar mantém o trabalho diário do governo, com posições preenchidas através de eleições abertas. Ditadura. Um governante supremo detém autoridade absoluta, mas seu governo não é necessariamente uma dinastia. No mais, ele lembra uma autocracia. No cenário de campanha de Greyhawk, um meio-demônio chamado Ius é o ditador de uma terra conquistada que carrega seu nome.
Feudalismo, o governo típico da Europa durante a Idade Média. Uma sociedade feudal consiste de camadas de suzeranos e vassalos. Os vassalos fornecem soldados ou escutagem, pagamento em lugar de serviço militar, para os suzeranos que, em troca, prometem proteção aos seus vassalos. Gerontocracia, anciões presidem sua sociedade. Em alguns casos, raças com longa expectativa de vida, como os elfos ou dragões, têm-se confiada a liderança de uma terra. Hierarquia, um governo feudal ou burocrático onde cada membro, exceto um, é subordinado a outro membro. No cenário de campanha de Dragonlance, os exércitos dracônicos de Krynn, ou Krynn, formam hierarquias militares, como os altos senhores dragões, como líderes sob controle da rainha dragão, Takhisis. Magocracia. O corpo governamental é composto por conjuradores que governam diretamente como oligarcas ou senhores feudais, ou participam de uma democracia ou burocracia. Exemplos incluem os magos vermelhos de Tai, no cenário de campanha dos Reinos Esquecidos, e os reis feiticeiros de Atas, no cenário de campanha de Dark Sun. Matriarcado ou patriarcado. Essa sociedade é governada pelo membro mais velho ou mais importante de um gênero. Cidadelas Drow são exemplos de matriarcados teocráticos, pois cada uma é governada por um conselho de altas sacerdotisas Drow que respondem a Lolth, a rainha demônio das aranhas. Meritocracia. As pessoas mais inteligentes e educadas supervisionam a sociedade, frequentemente com uma burocracia para lidar com o trabalho diário de governo. Nos Reinos Esquecidos, monges eruditos presidem sobre a Biblioteca Fortaleza do Forte da Vela, supervisionados por um mestre do conhecimento chamado o Vigia. Militocracia. Líderes militares governam a nação sob leis marciais, usando o exército e outras forças armadas. Uma militocracia pode ser baseada num grupo de elite de soldados, uma ordem de cavaleiros de dragão ou uma liga de príncipes do mar. Solânia, uma nação governada por cavaleiros no cenário de campanha de Dragonlance, cai nessa categoria. Monarquia. Um único soberano hereditário usa a coroa. Diferente de um autocrata, os poderes de um monarca são limitados pelas leis e o governante serve como chefe de uma democracia, estado feudal ou militocracia. O reino de Breland, no cenário de campanha de Eberron, tem tanto um parlamento que faz as leis quanto um monarca que as aplica. Oligarquia. Um pequeno número de governantes absolutos partilha o poder, possivelmente dividindo as terras em distritos ou províncias sob seus controles, ou se unindo para governar juntos. Um grupo de aventureiros que tome o controle de uma nação juntos poderiam formar uma oligarquia. A cidade livre de Greyhawk é uma oligarquia composta por vários líderes de facção, com o senhor prefeito como seu representante. Plutocracia. A sociedade é governada pelos ricos. A elite forma um conselho governante, adquirindo representação na corte de um monarca representativo ou governando por padrão, já que o dinheiro é o verdadeiro poder em um reino. Muitas cidades no cenário de campanha dos Reinos Esquecidos, incluindo Águas Profundas e Portão de Baldur, ou Baldur's Gate, são plutocracias. República. O governo é confiado a representantes em uma eleição estabelecida que governa em nome dos eleitores. Qualquer democracia onde apenas proprietários de terras ou certas classes possam votar poderia ser considerada uma república. Por exemplo, a República Federativa do Brasil. Satrapia. Conquistadores e representantes de outros governos detêm o poder, governando assentamento ou região como parte de seu vasto império. Os sátrapas são burocratas e oficiais militares, ou personagens ou monstros incomuns. As cidades de Porto Alto e Sutherland, no cenário de campanha de Greyhawk, são satrapias controladas por agentes de uma gangue perversa de batedores conhecidos como Senhores dos Escravos. E, por fim, a teocracia. A liderança pertence a um representante direto ou a um corpo de agentes de uma divindade. Os centros de poder numa teocracia são geralmente localizados em locais sagrados. No cenário de campanha de Eberron, a nação de Train, ou Trane, é uma teocracia devotada à Chama Prateada, um espírito divino que reside na capital de Trane, que é o Forte da Chama. E para completar as formas de governo, aqui tem uma tabelinha com exemplos de hierarquia de títulos de nobreza, indo da posição 1 até a 10. Então, na primeira posição, o título é Imperador/Imperatriz.
Na segunda posição, rei ou rainha. Terceira posição, duque ou duquesa. Quarta posição, príncipe, princesa. Quinta posição, marques ou marquesa. Sexta posição, earl ou conde, condessa. Sétima posição, visconde ou viscondessa. Oitava posição, barão, baronesa. Nona posição, baronete. E 10ª posição, cavaleiro. Comércio. Mesmo as pequenas vilas podem provir aos personagens acesso a equipamentos que eles precisam para seguirem suas aventuras. Provisões, tendas, mochilas e armas simples estão disponíveis frequentemente. Mercadores itinerantes carregam armaduras, armas marciais e mais equipamentos especializados. A maioria das vilas possui estalagens que servem aos viajantes, onde aventureiros podem encontrar uma refeição quente e uma cama, mesmo que a qualidade deixe muito a desejar. Os camponeses dependem bastante do comércio com outros assentamentos, incluindo com cidades e metrópoles maiores. Mercadores passam por elas regularmente, vendendo necessidades e luxúrias aos camponeses, e qualquer mercador bem-sucedido possuirá contatos muito além da região. Mercadores itinerantes passam adiante fofocas e ganchos para aventuras aos personagens enquanto conduzem seus negócios. Já que os mercadores ganham suas vidas viajando pelas estradas, eles podem ser ameaçados por bandidos ou monstros errantes. Eles contratam guardas para manter suas mercadorias a salvo. Eles também espalham notícias de cidade em cidade, incluindo relatórios de situações que podem chamar a atenção de aventureiros. Esses mercadores não podem conferir os serviços normalmente encontrados em uma metrópole. Por exemplo, quando os personagens precisam de uma biblioteca ou de um sábio dedicado, ou um treinador que possa lidar com ovos de grifo que eles encontraram, ou um arquiteto para desenhar seu castelo, é melhor que eles vão para uma cidade maior ao invés de procurar em uma vila. Moeda. Os termos simples peça de ouro, PO, ou em inglês Gold Piece, GP, peça de prata, PP, ou em inglês Silver Piece, SP, peça de cobre, PC, ou em inglês Copper Piece, CP, e peça de electro, PE, ou em inglês Electrum Piece, EP, e, por fim, a peça de platina, em português PL, ou em inglês Platinum Piece, PP, que infelizmente confunde com peça de prata, né, em português, se estiver usando português PP, são usados pelas regras de jogo pela clareza. Você pode imbuir essas denominações com descrições mais interessantes no seu mundo de jogo. As pessoas dão às moedas nomes específicos, tanto tão simples quanto centavo, ou tão vívidos quanto dobrão de águia dourada. Um país geralmente possui sua própria moeda, que deverá corresponder aos termos de regras básicas. Na maioria dos mundos, poucas moedas chegam a ter uma distribuição muito difundida, mas praticamente todas as moedas são aceitas mundo afora, exceto por aqueles que desejam arrumar uma briga com um forasteiro. E aí o livro apresenta um exemplo, usando os Reinos Esquecidos, ou Forgotten Realms. O mundo dos Reinos Esquecidos fornece um exemplo extenso de moedas. Apesar de trocas, notas de sangue e cartas de comércio similares serem bastante comuns em Faerûn, moedas de metal e barras comerciais são a moeda diária. Cunhagem comum. As moedas existem em uma variedade espantosa de formatos, tamanhos, nomes e materiais. Graças aos ambiciosos mercadores da Sembia, as moedas de formatos estranhos dessa nação podem ser encontradas por toda Faerûn. Na Sembia, peças quadradas de ferro substituem as moedas de cobre. Peças triangulares de prata são corvos, peças em formatos de diamante e de electro são harmarks, normalmente chamadas de olhos azuis, e peças de ouro de 5 lados são nobres. A Sembia não cunha moedas de platina. Toda a cunhagem é aceita na Sembia, incluindo moedas de cobre e platina vindas de fora. Em águas profundas, Waterdeep, o agitado centro cosmopolita de comércio, as de cobre são chamadas pontas, as de prata são estilhas, as peças de electro são luas, as peças de ouro são dragões e as moedas de platina são sóis. As duas moedas locais da cidade são o Toal e a lua da enseada. A Toal é uma moeda de troca de latão quadrada com um furo central para permitir que ela seja facilmente amarrada em um anel ou corda, valendo 2 PO, ou 2 moedas de ouro, dentro da cidade e nada fora de águas profundas. A lua da enseada é uma crescente plana de platina com um furo central e uma incrustação de electro.
nomeada por seu uso tradicional nas docas para comprar grandes quantidades de carga de uma vez. A moeda vale 50 PO, ou 50 GP, 50 moedas de ouro, dentro de águas profundas e 30 PO em qualquer outro lugar. Já a cidade nortenha de Lua Argentea, Silver Moon, cunha uma moeda em forma de crescente de brilho azulado chamada Lua de Electro, valendo 1 PO, ou 1 GP, dentro da cidade e 1 PE, uma peça de Electro, em qualquer outro lugar. A cidade também criou uma moeda grande chamada Lua Eclipsada, que se parece com uma lua de Electro combinada com uma borda de prata escura para formar uma moeda redonda valendo 5 PE, 5 moedas Electro, dentro da cidade e 2 PE fora dela. Agora, a forma favorita de moeda corrente no reino de Cormyr é a cunhagem real da corte, carimbada com um dragão de um lado e um símbolo do tesouro do outro. Lá, as de cobre são chamadas de polegares, as de prata de falcões de prata. As peças de Electro são olhos azuis, as peças de ouro são leões de ouro e as moedas de platina são tricoroas. Até mesmo as cidades-estados cunham suas próprias peças de cobre, prata e ouro. As peças de Electro e platina são mais raras nessas terras. Estados menores pegam moedas emprestadas de outras nações e saqueadas de fontes antigas. Viajantes de certas terras, especialmente dos reinos dominados por magos como Tai e Haurua, usam as moedas de outros reinos quando negociam no exterior, pois suas moedas e fichas são temidas por poderem ser magicamente amaldiçoadas e por isso são evitadas pelos outros. Por outro lado, as moedas há muito perdidas de terras lendárias e centros de magia grandiosa são honradas, contanto que aqueles que as encontrem sejam sábios de vendê-las a colecionadores ao invés de apenas gastarem-nas em mercados. As moedas das antigas cortes élficas de Cormantor são particularmente famosas. Talvers, que é cobre, Bedors, que é prata, Tamarches, Electro, Shilmars, ouro e Ruendius, platina. Essas moedas são finas, numerosas e certas vezes usadas em negociações entre os elfos. Além da cunhagem comum, também tem as barras comerciais. Grandes quantidades de moedas podem ser difíceis de transportar e contar. Muitos mercadores preferem usar barras comerciais. Lingotes de metais preciosos e ligas, geralmente de prata, costumam ser aceitos por praticamente todo mundo. As barras comerciais são carimbadas ou gravadas com o símbolo da companhia comercial ou governo que originalmente a construiu. Essas barras são estimadas pelo peso como a seguir. Aí tem 3 tipos aqui. Uma barra de prata de 1 kg vale 10 PO, 10 moedas de ouro, e tem aproximadamente 13 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura e 1,25 centímetros de espessura. A segunda opção é uma barra de prata de 2,5 kg, que vale 25 moedas de ouro, e tem aproximadamente 15 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. E uma barra de ouro de 2,5 quilos vale 250 moedas de ouro e tem aproximadamente o tamanho de uma barra de prata de 1 quilo, que é a primeira opção que eu descrevi. Continuando. A cidade de Portão de Baldur, ou Baldur's Gate, cunha uma grande quantidade de barras comerciais de prata e estabeleceram um padrão para essa forma de moeda. A cidade de Mirabar forja barras comerciais fusiformes de ferro negro com pontas quadradas pesando aproximadamente 1 kg cada, valendo 10 moedas de ouro na cidade, e valendo menos em centros comerciais próximos e normalmente como ferro em outros lugares, que aí vale 1 pp por quilo, que é uma moeda de prata. Por fim, também existem as moedas exóticas. Moedas e barras não são as únicas formas monetárias rígidas. Sinos de Gond são pequenos sinos de lata valendo 10 PO, 10 moedas de ouro, no mercado e 20 PO em templos de Gond. Anéis de Sha'ar, fatias polidas e perfuradas de marfim, roscados em cordas pelos nômades de Sha'ar, são avaliados em 3 moedas de ouro cada. E para fechar o episódio de hoje, criando a sua moeda. Como demonstrado nos exemplos anteriores, a moeda não precisa obedecer um padrão universal no seu mundo. Cada país e era pode ter suas próprias moedas com seus próprios valores. Seus aventureiros podem viajar por diversas terras diferentes e encontrar tesouros há muito perdidos. Encontrando 600 antigos Bedors do reinado de Coronal El Targrim, 12 séculos antes,
oferece um sentimento mais profundo de imersão no seu mundo que encontrar 600 pp. Variar nomes e descrições de moedas para os reinos mais contemporâneos e históricos do seu mundo adiciona uma camada a mais de textura. Os leões dourados de Cormyr transmitem a natureza nobre desse reino. Se uma nação cunhar moedas de ouro carimbadas com rostos demoníacos maliciosos e chamá-las de tormentas, essas moedas expressaram um condimento distinto. Criar novas moedas ligadas a locais específicos, como os toaus de águas profundas ou as luas eclipsadas de lua argêntea, concede outro nível de detalhamento. Enquanto você mantiver o valor dessas novas moedas simplificado, em outras palavras, não invente uma moeda valendo 1,62 PO. Você adicionará um condimento local para lugares-chave no seu mundo sem adicionar uma complexidade desnecessária. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Não se esqueça de compartilhar, deixa o like, deixa o joinha. Isso ajuda esse vídeo ou esse podcast a ganhar relevância. Se você tiver dúvidas, quiser escrever para mim, eu pretendo juntar perguntas e fazer um episódio respondendo as melhores dúvidas, para gerar um episódio bem interessante. Pode enviar a sua dúvida para rafael47, @rpgnext.com.br. Ou você pode escrever também no post deste episódio. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição fantástica de mais um episódio. E eu queria também anunciar uma novidade, que talvez para você que esteja ouvindo agora não seja uma novidade, mas se você estiver ouvindo pela primeira vez é uma novidade. Eu estou prestando um serviço de mestragem, mestre de aluguel, partidas pagas. No momento eu estou bastante atarefado, no momento que eu gravo esse episódio, no começo de 2022. Se você estiver ouvindo isso no futuro, não se sabe o que estará acontecendo, mas você pode entrar em contato comigo através de um formulário que tem no post desse episódio. Por que é importante o formulário? Primeiro, para você conhecer qual que é o serviço, quanto custa o serviço, quais são as regras, as cláusulas, tá tudo explicadinho lá. Se você quiser ver, assistir, ter algum exemplo para poder ter uma noção de como que é o serviço, pesquisa aí no Google Mestre Rafael 47. Eu tenho Instagram, tô na Twitch TV e no YouTube. Lá eu tenho trechos das partidas gravadas de algumas mesas, que é a maioria, que optou em transmitir ao vivo as partidas. Beleza? Então corre lá, dá uma olhadinha se você se interessou. E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar os idiomas e dialetos, facções e organizações e a magia no seu mundo. Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.